Fala pessoal, tudo bem? Seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Capivara Tem, que, como você sabe, é o melhor podcast que fala sobre investimento anjo e empreendedorismo em startups. Eu sou o Thiago e seja você muito bem-vindo. Hoje a gente vai trazer uma pessoa que... Isso é muito louco, tá? A gente já trouxe ela, não deu certo, culpa do Gustavão, depois você pode cobrar ele. E a gente vai regravar, só que teve muita mudança nisso. Então a gente esperou um pouquinho de tempo para regravar, porque havia umas mudanças legais e a gente vai falar sobre isso aqui, tá? Então nosso convidado de hoje, para ler um pouquinho para você a mini bio e saber quem que a gente vai falar, é o Diego Moeller. Moeller, depois tu me diz se eu falei certo, tá? É isso aí mesmo. Então tá certo. Diego Moeller, ele é noivo da Letícia e agora estão grávidos, olha só que legal. É fundador e CEO do Revenia, é uma aceleração para operações de vendas B2B. Ele é cofundador também da Captei, uma PropTech que alcançou 5 milhões de ARR em apenas 3 anos. Vamos falar disso aqui também. Ele foi eleito o top 3 profissional de marketing e vendas em 2022 e top 1 na categoria Startups. Com mais de 15 anos de experiência em vendas e softwares B2B, ele tem um método centrado em processos, ferramentas e pessoas e ancora em frameworks como o Spiced. Ele já ajudou parceiros a ultrapassarem 100 milhões em novas receitas. Ele também é mentor de mais de 500 empresas. Diego traduz prática de inside sales em cases práticos com números reais que ajudam CEOs, C-levels e líderes comerciais a gerar vendas com previsibilidade. Diego, bem-vindo ao Capivara Tempo, amigo. Obrigado. Grande introdução, né? Que isso. Valeu, obrigado. É tua bio, né, cara? Isso aí, ó. Cara, vamos falar um pouquinho sobre isso. A gente vai falar um pouquinho do Revenia, que acho que é a nossa novidade aqui, mas vamos deixar esse spoilerzinho para depois, tá? Vamos falar um pouquinho sobre esse cofundador da Captei, cara, PropTech. Como é que tu alcançou 5 milhões de ARR? Explica o que é o ARR, 5 milhões em 3 anos pra galera. O ARR basicamente é a receita anual recorrente, né? Da startup. E foi um processo muito massa, porque quando a gente decidiu criar a Captei, a gente tava, eu principalmente, eu estava num momento ali confortável como head de vendas de uma outra startup, com uma possibilidade de vesting, essa startup crescendo bastante, que era a CodeMoney na época, que foi vendida para o Asas. De Brusque, CodeMoney não? De Brusque, exatamente, né? Exatamente. É verdade. Que foi vendida para o Asas, tinha uma forte possibilidade de vesting lá dentro. Mas, na época, os meus sócios da Captei tinham desenvolvido já o produto, 2 devs, e é aquela coisa... Precisa vender. Deve não vende. Deixa claro. Eles já tinham tido uma experiência no passado de uma plataforma que não foi para frente por causa de vendas. Eles mesmos criaram? Eles mesmos criaram no é? passado uma plataforma que era Reserve, que concorria na época com o Booking, mas foi quase junto com o Booking que nasceu. Só que não tinha venda. Então... Agora, com a Captei ali em 2019, quando eles finalizaram o desenvolvimento, que eu acompanhei, eles chamaram. Eles não hora de começar a vender. Eles não queriam fazer o mesmo erro, né? Exatamente. Então, quando eu aceitei o desafio de entrar na sociedade, a gente botar no ar, de fato, a Captei, cara, para mim, foi uma transição complicada no sentido financeiro, né? Porque eu era head de uma operação, tinha um salário confortável, tive que abrir mão de tudo para começar do zero um negócio. E ali é onde a galera fala, depois quando chega no resultado, a galera fala, a sorte, ou não sei o que, isso, aquilo. Mas tem bastante perrengue, né? Então, quando a Captei nasceu basicamente em setembro de 2019, a gente já foi pro mercado, já foi botar no ar a ferramenta. E ali já veio um crescimento muito bom. No primeiro ano, ali basicamente 2020 para 2021, de janeiro a dezembro de 2020, a gente saiu praticamente de zero, estava com 5 mil de recorrência, para 94. Caraca. De MRR, né? Receita recorrente mensal. No primeiro ano. Aí nisso... De 5 para 90? De 5 mil para 94 ali, basicamente. E eu já conhecia fundos de investimento pela CodeMoney. A Ace investia na CodeMoney na época. E eu tive a oportunidade de fazer alguns pitches para alguns fundos, para algumas corporates ali, em nome do dono da empresa lá, do CEO, né? Em nome da CodeMoney, exatamente. Como é o nome dele? O Júnior. Júnior Beltrão. Então, aí com essa oportunidade que eu tive de conversar com fundos, de estar no meio disso tudo, e eles vendo o crescimento da CodeMoney,
Quando assumi a Captei e a gente teve esse primeiro crescimento no primeiro ano, as coisas começaram a aparecer, vamos dizer assim, né? Não que elas aparecem do nada, a gente vai lá e cria as oportunidades, né? Isso a gente chama de sorte, Diego. Exato, é sorte. Então a galera já me conhecia e daí eu tive a felicidade de encontrar um dos sócios da Ace, que na época morava em Floripa. Encontrei no shopping, quando fui almoçar. Caraca, que louco. E fazia algumas semanas que a Decorate tinha sido vendida para a Loft. E a Decorate era investida da Ace, né? A Ace tinha feito algum investimento lá. E como a Decorate tinha sido vendida e nós éramos do mercado imobiliário, esse sócio da Ace perguntou: o que tu anda fazendo? Eu falei: criei uma startup do mercado imobiliário, a gente está crescendo. Na época a gente estava com 50 e poucos mil de MRR e tal. E ele: legal, a gente tem interesse, vamos conversar. E eu: tá. Só que a gente não tinha pretensão de captar investimento. Vocês não tinham essa ideia? Não tinha ideia naquele momento. Tipo, mas vocês sabiam o que era, mas não tinha ideia de captar, né? A gente não tinha ideia de captar. Não tá nem preparado. Então aí a gente foi conversando com o pessoal da Ace, nos preparamos para ir conversando com eles, aí foi aquele negócio: vamos acompanhar vocês. Finalizou o primeiro ano, 94 mil de MRR. Segundo ano, aí já no final do primeiro ano, 2020, estourou a pandemia ali em março. Outubro, basicamente, a gente estava batendo 70 e poucos ali, eles já falaram: a gente vai investir em vocês. Aí eles decidiram investir, aí começou todo aquele processo de diligência e parte burocrática. Em fevereiro do outro ano que veio o investimento. Então a gente captou a primeira rodada ali com a Ace, foi 450 mil por 7%, então um valuation ali aproximado de 6 milhões e meio. E no segundo ano a gente já deu um bom crescimento também, saímos dos 94 para 300 e Caraca. alguma coisa ali de MRR. Então a gente deu uma boa acelerada em marketing e vendas, né? Essa 2021. grana, só uma aspas ali, essa grana que vocês receberam de investimento foi alocada mais em quê? Vendas, CS... área de vendas, marketing, isso, né? Exatamente, marketing, vendas. Marketing nem tanto, porque a gente, os quase 3 primeiros anos da Captei, a gente acelerou 100% outbound. Então a gente gerava a lista fria, colocava na mão dos pré-vendas para prospectar, fazia as reuniões e convertia. A gente teve também a felicidade, vamos dizer assim, de desenvolver um produto que na época ele era inovador. Ainda acaba sendo, né? Hoje a Captei é a maior plataforma de captação de imóveis no mercado imobiliário. Então, além de ser a maior, é a melhor, realmente, né? Que traz os dados confiáveis e tal. Então, a gente acabou tendo esse crescimento muito rápido. E eu costumo falar que a gente foi de 0 a 100 muito rápido, né? Então, a gente já no segundo ano chegou ali em 300 e pouco, depois no terceiro ano já chegou ali em 400 e alguma coisa, quase 500. E nisso a gente construiu 5 milhões de ARR em um pouquinho menos de 3 anos ali. Cara, e tudo isso foi em cima... 2019 ali, né? Que tu entrou. Começou em 2019, mas setembro que tu entrou, de 2019. Tu entrou em 2019, né? Tudo isso foi estratégia de montar um processo de vendas para vender o produto, né? Vender o software, enfim, o SaaS, enfim, que eles desenvolveram para o mercado, né? Isso, exatamente. Tudo em cima da estratégia de vendas. Porque a gente sabe que a maior dor das empresas é vendas. É crescimento. Mexe ponteiro, cara, não tem. E a empresa quebra porque não tem venda, porque não tem receita. Toda empresa quebra porque não tem receita. Sim, não tem fluxo de caixa, exato. Entende? Ou você perdeu receita e não conseguiu repor, então tudo está envolvendo vendas. Se você não vende, não tem receita, e aí acaba quebrando. Então, como essa é a maior dor do mercado, e eu já sempre vivenciei vendas, então eu já sabia exatamente o que precisava fazer. A gente precisava de receita, então a gente precisava ter um bom discurso, a gente precisava trazer algo realmente que mexesse o ponteiro das imobiliárias para que fosse uma proposta boa. Mas antes de tu... 2019, beleza, tu... Foi com um processo estratégico do lá, antes de todo esse conhecimento para chegar nesse AR de 5 milhões em 3 anos, tu teve um conhecimento adquirido antes disso. Onde é que foi que tu pegou isso? Cara, eu comecei a trabalhar com vendas em 2012, na verdade. 2011 para 2012. Vendendo software jurídico. Tu tem que idade hoje? 33. Tu começou com que idade? 17. Bem... 16, quando começou 17, o negócio de trabalho, tu começou a... Com 16 anos eu comecei a estagiar fazendo cobrança de veículo. Então, eu comecei de estágio, fiquei 5 para 6 meses de estágio, fui efetivado. Daí, ali para 2011, eu comecei a fazer cobrança de
veículos também, revisional. Então, sempre envolvido no meio jurídico nessa época, né? E aí, 2011 para 2012 ali, eu entrei para trabalhar com vendas no Promad, que se tornou o maior software jurídico do país, com mais de 10 mil clientes. E lá eu aprendi a vender, basicamente, porque eu saí de uma linha de negociação de cobrança para venda e comecei a estudar sobre isso. E negociar com advogado sempre foi muito desafiador, porque o advogado tem uma linha de argumento muito forte para qualquer coisa. Jargões, enfim, todo conhecimento, né? Exatamente. Então eu tive que estudar bastante mundo jurídico para poder negociar com eles. Cara, foi maravilhoso assim, a experiência lá no Promad. Foi de 2012 a 2015, eu fiquei lá. 3 anos e alguma coisa. Depois saí, montei um negócio, criei não, né? Peguei como se fosse uma franquia de uma empresa de seguro e proteção veicular. Deu certo, mas eu quebrei na parte de liderança, formar time na época. Tinha, 19 anos, mais ou menos, 18. Tu montou 19. um negócio com 19 anos? Ah, montei. Que louco. Peguei, eu conversei com o dono do Promad e falei, Paulo, tô com essa oportunidade assim, assim, assado, e acho que é legal. Ele falou, cara, eu não vou ser hipócrita e falar pra tu não empreender. Empreender é o que mexe o ponteiro pra qualquer pessoa. Sim. Então eu nunca vou te cortar a fazer isso. Então vai, tenta, se der errado, tu volta. Porra, legal. Porque nesses 3 anos lá no Promad, eu fui o vendedor que mais performou lá dentro. Tipo, tu deu resultado pro cara confiar nisso, né? Isso que é o legal, né, cara? É porque o que acontece? Era uma empresa que tinha muita gente já mais velha no sentido de vendas e que tinha todas as malandragens, vamos dizer assim. Por exemplo, tinha um teto de comissão lá, de que em 61 contratos fechados no mês, tu ganhava uma comissão X. Acima disso, ninguém ganhava mais comissão. Então, tu vendia 100, tu não... Não ganhava mais. Então, o que os vendedores faziam? Chegavam em 61... Ninguém vendia. Chegavam no máximo em 65. Só que, cara, eu não tinha essa maldade. Eu queria fazer o quê? Gerar resultado. Então eu baixava a cabeça e trabalhava. Aquelas picuinhas de empresa grande, não. Tinha 100 e poucos funcionários, mas tinha rádio corredor. Era 100% presencial, empresa, obviamente. Então tinha muitas picuinhas. Ah, porque eu decido isso. Ah, porque aquilo. Esse papo... Né? Enfim, não vou entrar nisso. Mas eu não entrava nessas conversas. Eu baixava a cabeça e trabalhava. Tinha um colega, às vezes, que chamava. Diego, pô, tu viu o que tá acontecendo? Tal coisa. Eu falei, cara, tô nem aí. Eu vou ligar. Quero vender, irmão. Eu vou ligar. Então eu fechava 90, 100, 100 e poucos contratos todos os meses. E um dos vendedores falou, por que tu tá fechando tanto? Se mês que vem tu vai ganhar a mesma coisa? Eu falei, cara, porque eu tô aqui para fazer o trabalho. Porque esse é o trabalho, né, cara? Esse é muito o trabalho. Então, se eu bato a meta em 20 dias, o que eu vou fazer outros 10? Eu vou continuar trabalhando. Mês que vem eu vendo de novo. Ah, mas tu pode guardar o contrato. Eu falei, pô, não sou assim. Aí, numa dessas, o dono da empresa, o CEO, ele viu, ali ele puxou o relatório de vendas e falou, por que o Diego vende quase o dobro do que os outros? E ele me chamou para conversar. Cara, que louco isso, cara. O que tu faz cara, de diferente? Cara, é tudo dentro do resultado, né? A galera fica assim, chorando. Mano, se dá resultado, tu vai ser visto. O alvo vai aumentar para ti, entendeu? Exatamente. Então, eu falei para ele, nada, Paulo, eu só vendo. Tá aí, por que os outros... Sabe por que os outros não vendem tanto? Eu, olha... A comissão é paga só até 61, acima disso ninguém ganha. Então, não sei. Né? Eu deixei no ar. E ele, tá, então agora não tem mais limite. Se vendeu 61, tu vai ganhar 100%, 71, 110 e assim por diante. Eu, fechou. No outro mês eu fechei 140 contratos. Entende? E o meu recorde lá foi 163 contratos, se eu não me engano, em fevereiro, que era um mês complicado. Então, e aí com isso, ele começou a notar, entende? Então o Paulo começou a notar que não, é diferente. Então quando eu pedi para sair ali, para empreender, ele falou, cara, vai. Se der errado, tu volta. E o que aconteceu? Deu errado, eu não voltei, fui fazer Uber, de dezembro de 2015 até junho de 2016, fiquei fazendo Uber. Só que era aquele sentimento de, cara, tô deixando passar as coisas. O tempo tá passando, eu não tô me especializando, eu tô de motorista. Eu andava com a galera do Uber ali que não tinha ambição nenhuma na vida.
E eu, pô, E cara... tu queria isso, né? E foda, não desmerecendo, mas é que é trabalho, né, cara? Aí tu fica dedicando muito ao trabalho e tu não consegue se dedicar às 12 outras horas coisas. por dia dirigindo. Pra dar receita, né, cara? E tu não tem tempo para estudar. Não é que não tem tempo, tu não coloca como prioridade É. estudar. Então eu ia dormir 9 e pouco da noite para acordar às 4, para começar a trabalhar no Uber às 4 da manhã, pegar aeroporto, fazer o trabalhinho ali. Só que daí teve um dia... Tudo isso dentro de Floripa? Não, Porto Alegre. Porto Alegre? Porto Tá, Alegre. Porto Alegre. Porto Alegre. Aí teve um dia que o Paulo lembrou de mim, ele me ligou. Eu tava dirigindo... Do nada, assim, ele. Me ligou, eu parei, atendi ele e falei, fala, Paulo. Ele, pô, preciso que tu venha aqui na empresa. Eu, por quê? Não, é porque eu preciso falar contigo, vem aqui. Eu tava muito longe. Eu falei, pô, tô longe, tô trabalhando e tal. E ele, vem que vai ser bom, tá? Então me fala o que que é. Eu vendi a empresa para um grupo de Florianópolis, eu quero que você vá para lá. E o novo comprador tá aqui, eu preciso que tu venha para cá. Eu, fechou. Aí eu fui. Daí a gente acertou ali o que eu precisava para viver em Floripa na época e vim. Então, dia 6 de junho de 2016, eu vim para Floripa. E daí ali, cara, começou uma virada de chave que eu não conhecia. Não era mundo startup, porque a Publicações Online, que foi a empresa que comprou o Promad na época, era uma empresa mais tradicional. Uma cultura bem parecida com a do Promad. Só que a diferença é que o Promad tinha cultura de vendas. Eles viviam vendas. Na Publicações Online, não. Então, quando eu cheguei ali, eu comecei a desbravar as coisas. E deu muito certo. Tanto que o dono da empresa, ele fechava as contas grandes de grandes escritórios de advocacia. E ele começou a passar para mim. Porque eu fui em uma reunião com ele, de ouvinte, fui numa segunda. Na segunda ele ia perder a conta. E eu já estava estudando bastante sobre spin selling, as coisas que eram no momento lá. E eu consegui reverter a venda. E ele falou, bicho, você tá pronto. Agora, a partir de hoje eu não viajo mais, é sempre contigo. Aí eu comecei a viajar, visitar grandes escritórios de advocacia, né? E eram só gigantes. E ali eu comecei a desenvolver muitas habilidades de negociação para poder vender. Porque eram contas de 7, 10, 15 mil reais por mês, com escritórios renomados, e que eu tinha que negociar a altura dos advogados. Então eu estudei muito sobre direito, sobre não o direito em si, mas a rotina do advogado, sim. as Não coisas sobre básicas. as leis, mas sobre... Mas o que é um prazo? Sim. Como é que é a contagem de prazo? O que acontece se perder? O que é uma apelação? Quais são as regras de classificação de intimação dentro dos escritórios? Então eu comecei a viver aquele mundo de uma maneira muito mais assídua. E tanto que eu saía das reuniões com os advogados, perguntando, tu estudou direito aonde e tal? Eu não estudei direito, não. Na época não tinha o GPT, era, sei lá... Google era, né? E, cara, era estudo. E eu ouvia muito também os sócios ali, né, da empresa. Então, acabei desenvolvendo isso e acabei fechando grandes contas. Só que, aquela coisa, eu sempre queria mais. E não mais em relação a dinheiro. Eu queria mais em relação a conhecimento, porque eu comecei a ver alguns movimentos de startup em Floripa que eu não fazia ideia que existia. É porque daí tu foi para um lugar que era isso, né? Aí eu lembro que eu fui na ACIF, eu acho, que o Theo Orozco ia dar uma palestra ali para algumas pessoas sobre a Exact Sales. Não sei se estava começando, porque tinha praticamente, era bem embrionário. Então ele foi lá, deu um pitch, falou, cara, esse cara é diferente, um conteúdo diferente, uma plataforma específica para pré-vendas, e eu comecei a estudar sobre isso. E isso, minha cabeça já começou a expandir, né? Isso era 2016 para 2017. Fiquei até 2018 na Publicações Online e saí. E na época eu estava ganhando bem, mais de 10 mil todo mês, porque cada venda que eu fazia, a primeira mensalidade era minha. E eu fechava um contrato por mês de 10, 12 mil por mês. Entende? Então eu abri mão de tudo isso para entrar numa startup, que daí era, na época, a Zigo, que a antiga era Samuan, depois virou Zigo e foi vendida para PagSeguro. E lá dentro eu vivi uma cultura de startup que eu não fazia ideia de que existia. Mas lá tu entrou como SDR, vendas? Supervisor de pré-vendas. Supervisor de pré-vendas. E ganhando bem menos do que eu ganhava com as Publicações Online. E que eu poderia ganhar. Só que é aquela coisa, às vezes a gente tem que abrir mão de algo para conquistar coisas maiores.
E eu vejo que hoje em dia as pessoas estão perdendo isso. Sim. Elas não querem abrir mão do conforto para se desafiar. Mesmo elas querendo mais, né? Elas querem mais, querem construir mais, mas ela olha assim, pô, mas eu vou perder esse conforto? Não, então eu não quero. E aí o tempo passa e cada vez mais isso A pretensão salarial das pessoas está cada vez maior. Óbvio, né? Os custos aumentaram. Isso é natural. Só que eu penso assim, se tu quer criar algo grande, tu não vai conseguir criar algo grande no conforto. Sim. Entende? É muito confortável eu ter 1 milhão na minha conta e abrir uma empresa. Agora, é muito mais desafiador eu não ter absolutamente nada na minha conta e abrir uma empresa. Entende? Se endividar, tomar crédito, se tiver que tomar, correr atrás de investidor para botar alguma coisa de pé. Só que ninguém quer tomar risco. Então, hoje em dia eu vejo que a gente tem uma geração, não vou dizer uma geração fraca, mas uma geração que não é tão comprometida em empreender, e isso é um perigo muito grande que a gente tem, por questão de medo. E, enfim, pegando esse corte. Mas lá na Zigo eu aprendi muito sobre isso, sobre a cultura de startup. E de lá, aí eu fui para Code Money. Entende? Então, da Code Money, daí tudo... aí eu tive a oportunidade de colocar muita coisa que eu aprendi em prática. Estruturei, cresceu. Tu ficou na Code Money até ela ser vendida? Eu saí uns 3 meses antes, basicamente. Mas tu já estava sabendo do processo? Já, o Júnior sempre... Diligência que ia... O Júnior sempre foi... Legal. Foi transparente nisso, né? Tanto que a Code Money não entrou em processo de venda enquanto eu estava lá. Foi uns 2 meses depois que eu saí que eu tinha montado a Captei. Entende? Então, Mas o Júnior ainda tá trabalhando lá com a PagSeguro, sabe? não, ele no Asas, né? A Code Desculpa, Money foi no vendida Asas. pro Asas, Tá lá. Como CRO. Mas aí mas como era Brusque, o Asas Joinville, ele foi para Joinville? O que aconteceu? A Code Money saiu de Brusque e foi para Floripa. Aí eles ficaram... Tinha uma incubadora da Ace ali na SCC e era lá. Então, aí ele morou um tempo lá, depois foi vendida para o Asas, e aí, agora eu não sei se ele tá morando em Joinville, porque o Asas tem uma operação remota, né? Tem. Então, muito provavelmente ele tá em Brusque, ou às vezes em Joinville, então fica nessa. Mas, basicamente, essa é a história que eu tenho ali em relação a isso, e a veia empreendedora vem da... Eu costumo falar que você é o espelho das 5 pessoas que você anda. Sim. Então, se você pegar 5 pessoas que você anda, você é a média daquilo ali. E eu escolhi nas empresas que eu trabalhava a ficar próximo das pessoas que estavam onde eu queria chegar. E tinha gente que falava que, puxa saco, não sei o que. Não, cara, eu fazia o meu trabalho, eu era visto. Entende? Então, eu não ouvia os meus amigos da rua onde eu morava em Porto Alegre, que não era um lugar bom. Entende? Meus amigos da época, ou hoje em dia estão mortos, ou foram pro crime. Só que eu não ouvia aquela galera. Eu ouvia onde eu tava. Os líderes que eu tinha, os donos das empresas que eu trabalhei, né? Seja na Rede Brasil, que eu trabalhei com cobrança, na Belinati Pérez, no Promad. Eu sempre estava próximo das pessoas. Por quê? Porque eu fazia um bom trabalho e as pessoas notavam. E eu ouvia. Tanto que eu perguntei para um superintendente, cara, o que eu tenho que fazer para chegar nesse cargo? Aí eles iam lá e davam uma explicação, falavam alguma coisa. Tu precisa... Primeira coisa, então tem que ter preguiça de trabalhar. Entende? Cara, eu acho que muito isso que tu falou, na verdade, as 5 pessoas que tu mais anda é a média, isso é verdade, só que isso é comprovado cientificamente, inclusive. Então, isso compete não só... No teu caso, foi líderes, enfim, empresa, mas também amigos e familiares. Então, essa é a média. Então, sei lá, se os teus pais, os teus avós, teus primos, teus amigos que tu anda não são pessoas bem-sucedidas, só que você anda com outros líderes que são bem-sucedidos, então a tua média vai baixar, entende? Então, tudo isso corrobora com as 5 pessoas, mas é cientificamente comprovado, isso é legal, cara. Exato. Então, pra galera que tá assistindo assim, cara, como é que eu chego lá? Primeira coisa que tu olha é pra esse círculo de amizade teu. Não de amizade, mas o círculo de pessoas que tu convive, melhor dizendo, né? Então, se tu convive num lugar tóxico, ou se tu convive num lugar que a galera não quer crescer, ou se tu convive num lugar que a galera quer crescer, então olha pra isso. Mas, de novo, olha o que você quer, né? Porque se o cara não tem um confronto de querer crescer,
ou ele não quer sair do confortável para ir pro desconfortável, pô, não faz sentido, né? Então isso é importante, tá? Exatamente, cara. E no meu ponto de vista, o maior projeto social que a gente tem é o empreendedorismo, no sentido de tirar as pessoas de situação vulnerável. E é claro, por que hoje em dia o índice de miséria, pobreza é alto? Porque as pessoas não saem daquele ciclo ali, entende? Elas não buscam algo diferente. E hoje em dia tu vê as pessoas usar a internet, elas usam a internet pra quê? Pra ver besteira. Uma besteira. Só que assim, cara, eu concordo contigo, mas tem um viés um pouco mais alto na minha concepção. Óbvio, tem o teu querer, mas tem o teu ambiente, a tua influência. Então, assim, também é cientificamente comprovado que o ambiente molda você. Então, que é o esquema dos 5 pessoas, né? Isso tem tudo uma correlação. E hoje a gente tem um incentivo muito baixo para o empreendedorismo em qualquer situação. Assim, tem alguns movimentos, mas eu vejo que é muito baixo comparado a outros países, né? É muito mais um incentivo de, cara, fica onde é que você tá, que é mais confortável. E eu vejo muitas pessoas boas em empresas e muitas pessoas boas que eu converso assim, que, cara, tu ia ser um baita empreendedor ou um baita líder, só que o cara tá tão confortável porque talvez não tenha um incentivo, um ambiente que te bota nisso. Exato. Né? Então, sim, tem a pessoa querer, que foi o teu caso, pô, saiu lá da tua cidade, andou com pessoas, mas tem muito um ambiente incentivo, entende? Pegando o meu exemplo, cara, eu também, pô, meus pais foram empreendedores, não de sucesso, mas foram empreendedores. E eu também tinha essa estigma de, pô, eu tô no seu lugar como estagiário, mas como é que eu faço para ser gerente? Estagiário para gerente é um pulo grande, mas eu queria, velho. Como é que eu faço? Eu andava com os caras de gerente. É isso aí. Eu ia almoçar com eles. Era só isso, cara. Não era assim, senta aqui e me dá uma aula. Assim, vamos almoçar e tu junto, eu quero saber o que tu pensa. Eu quero saber o que tu faz no teu dia a dia. Isso que te leva a tu alcançar onde é que você não vê assim imaginável, entende? Então, possivelmente é o que tu fez. Cara, como é que eu chego lá fazendo isso e como é que eu pego o seu hábito diário, né? O que você faz no dia a dia para chegar lá, entende? Eu acho que isso é importante pra galera que tá assistindo a gente entender. Total, cara. E isso vem... Quando eu entrei na Belinati Pérez, na entrevista, na verdade, a coordenadora da época me entrevistou na operação ali, mostrou a operação, e eu vi um quadro de resultados lá, que era das pessoas que mais tinham feito acordo de encerramento de revisional no mês. E eu vi o nome ali, Antônio, primeiro, 50 e poucos acordos. Eu olhei aquilo ali, pô, legal. Pô, tu lembra o nome do cara ainda? Lembro. Que massa. E aí, conversando com a Valquíria, a coordenadora na época, e eu falei pra ela, ó, e se tu me contratar, eu vou fazer mais acordo que aquele Antônio ali. E ela deu risada e falou, o Antônio tá há anos fazendo isso, é o melhor cobrador, o melhor negociador que a gente tem. É um desafio, hein? Eu falei, então me contrata. Ela me contratou. E o que eu fiz? Comecei a andar com o cara. Eu falei, pô, cara, que da hora. Como é que tu faz isso? O que tu faz? Aí, tipo, fui conversando com o cara ali, notando o que ele fazia, escutando como ele falava com os advogados para negociar, onde ele achava os acordos. Aí ele fazia as ações lá que era mais simples, vamos dizer assim, que era devolução de tarifas, de emissão de carnê e emissão de boleto, que era TAC e TEB, que eles chamavam na época. Taxa de emissão de carnê e taxa de emissão de boleto. Então, o que ele fazia? Ele ligava, o advogado entrava com uma ação pedindo lá uma indenização ou pedindo a devolução das taxas, ele simplesmente ligava para devolver. Então, era mais simples de fazer. E daí eu lembro que beleza, e eu ia fazer outro tipo de revisional, era aquela negociação mais difícil. E eu, beleza, tranquilo. Primeiro mês, fiz 20 acordos. Cara, eu sei que deu ali o quarto pro quinto mês, eu fui lá e bati 40 e poucos acordos. Fiquei em segundo, fazendo algo muito mais difícil do que os outros faziam. E a supervisora falou, tá quase, hein? Aí, quando deu 10 meses, deu uma enxurrada de ações pedindo devolução de taxa. Ela me colocou fazer. Eu fiz 120 devoluções no mês. Entende? Então, aquelas 120 devoluções no mês, e aí, óbvio, no mês seguinte ela falou, Diego, confere todos os teus acordos, porque tá voltando um monte de errado. Meu, voltou algum? Não, teu ainda não, então não vai voltar. É muito acordo para refazer, eu tenho um monte de minuta para mandar.
E aí beleza, né? Mas no fim, o que eu quero dizer com isso é que, cara, se você quer chegar na posição daquela pessoa, não adianta você querer derrubar ela pra Isso, chegar lá. exatamente. Cara, se alia. Exatamente. Entende como faz, vira amigo. Ajuda a pessoa a fazer mais porque você vai chegar lá. Entende? Hoje em dia não, né? Principalmente na época, há 10 anos atrás, as pessoas elas queriam chegar no cargo esperando que o outro fosse demitido. Isso. Mas como é que você cria a oportunidade para chegar lá junto com aquela pessoa ou fazer com que ela cresça para você crescer? Porque eu sei que o sucesso dos meus supervisores na época era eu vender bem. E que se eu ajudasse os meus colegas a vender bem, eu ia ter a oportunidade. Demorei para aprender isso, porque no Promad eu era o que mais fechava a venda. E teve uma época que surgiu a vaga para ser supervisor. Eu me candidatei. E foi nesse dia que eu tive o primeiro contato com o CEO lá. Eu me candidatei. E aí a supervisora, acho que tu vai passar, tu é o melhor vendedor e tal. Beleza. O CEO bloqueou. Ele falou, não, o Diego não vai para essa oportunidade, não vai para essa vaga. E a Sinara, minha supervisora na época, chamou, Diego, o Paulo disse que tu não vai participar do processo seletivo. E se tu tiver alguma dúvida, é pra lá falar com ele. Tu foi falar com ele? Fui. Óbvio que eu fui. Os colegas, tudo, tu vai lá, ele vai te demitir. Eu falei, foda-se. Tipo, E fui lá e falei, Paulo, a Sinara disse que se eu tivesse alguma dúvida, era pra falar contigo. Ele, imaginei que tu viesse. Aí eu falei, tá, por que eu não posso participar do processo seletivo? Ele falou, cara, eu não posso perder o meu melhor vendedor pra ter um péssimo gestor. E eu, como assim? Cara, tu não vai ser um bom líder se tu entrar lá agora. E eu, por quê? Eu sou o que mais vendo? Exatamente por isso. E eu, na época, não entendia isso. Uhum. A gente não entende, né, cara? A gente fica, pô, mas eu dei resultado aqui, cara. Tá, mas lá é outra formiga, entende? Como é que tu... Aí ele falou, cara, não vai. E só confia no que eu tô te falando. E na hora que tu fizer com alguém vender mais do que tu, eu considero isso. Tu treinar, né, a pessoa fazer... Entendi. Pô, baita teste. Aí tinha duas meninas novas lá, a Camila e a Caroline. E eu comecei a entregar os macetes, a maneira de fazer para elas e, cara, elas conseguiram. Aí começaram a surgir as oportunidades. Tanto que eu saí de lá no momento que eu estava tocando uma operação de venda para órgãos públicos, que ninguém queria fazer porque era difícil. Imagina, órgão público. Aí eu tive que aprender sobre licitação, eles pagaram o curso, aprender sobre a legislação, a lei 866, a dispensa, entende? Fazer pregão eletrônico, entendi toda essa coisa aí. E comecei a pegar esses desafios. Então, cara, se tu quer crescer, tu não tem que derrubar alguém para crescer, tu precisa... Cara, eu tenho uma história, não é igual a tua, mas parecida, é o seguinte, enfim, meu background é toda tecnologia. E aí eu já estava me formado e eu comecei a fazer uma pós de gestão, né? Só que eu sempre tive uma pegada de líder, assim, de liderança. Até no time que a gente tinha desenvolvimento, eu meio que assumia muita coisa, assim, não, cara, deixa que eu faço, no colégio, enfim. Eu falei assim, cara, eu vou pro lado de gestão, que é um negócio que eu manjo, gosto de comunicar, consigo falar com as pessoas, sou um pouco persuasivo, enfim. E aí eu estava me formando em pós-graduação e abri uma vaga de coordenador de desenvolvimento. E eu me candidatei, eu e mais 3 pessoas lá, né? Na empresa que eu trabalhava. E aí a gente faz entrevista com o RH, todo esse rolê que tu tá falando. E aí a menina falou assim, cara, pô, tu vai ganhar, tô aqui, ó. Aí fez tipo aquele disque lá, que, sabe, que dá com a vaga certinho. E foi, pô, beleza, vou ganhar. Aí chegou no final, eu não ganhei. Ganhou um cara que tava anos lá dentro, extremamente técnico. Cara, eu fiquei frustradaço. Frustradaço, porque, de fato, eu era o cara que tinha um perfil para aquela vaga. E aquilo me deu um clique. Falei, cara, talvez aqui eu não vou ter oportunidade para onde eu quero chegar. E aí, a partir daquele dia, eu comecei a procurar áreas para me empreender. Foi bem naquele ano, se eu lembro. Uhum. E aí, enfim, esse cara ficou acho que 3 meses e aí ele virou coordenador e depois voltou para ser técnico, entendeu? Porque não tava dando conta e aí a vaga não se abriu mais e aí eu tipo já, beleza, quer saber, cara, deixa eu estudar aqui. E aí ali comecei a empreender. Então, esse tipo de situação me abriu a mente, tipo assim, cara, você tem que fazer o seu trabalho, você tem que dar o seu resultado,
mas muitas vezes no lugar que você está, no ambiente que você está, você não vai conseguir entregar mais. Então você tem que sair dali com o seu resultado e criar o que você precisa. Aí você vai ter que sair do desconforto. Desculpa, sair do conforto, né? Para ficar desconfortável. E aí tem uma frase muito massa que um amigo meu disse para mim, cara, fica confortável no desconforto. Então cada vez que tu fica confortável, se desconfortando, tu expande e cresce cada vez mais. E foi exatamente o que eu fiz ali. Eu saí para empreender, óbvio, imagina, o salário de dev. Porra, eu trabalhava já 5 anos, mais ou menos. Tinha uma experiência muito boa, já tinha um conhecimento muito bom. Para empreender, cara. E é numa logística, tipo assim, eu nunca empreendi. Eu não sabia o que era nada de emitir boleto, cobrança. Eu não sabia vender, entende? E aquilo ali me trouxe muito conhecimento nesse sentido, tanto de empreender, quanto de eu conseguir crescer como pessoa. Que isso é muito importante também, sabe? Para você ter outras oportunidades. Eu não fui tão jovem que nem tu, 19 anos, mas eu comecei nos 22. E até hoje eu empreendo, entende? Mas é exatamente isso, cara. Talvez é a galera não esperar ter o seu um milhão na conta, 5 milhões na conta, para você começar, entende? Acho que tem que começar ali com essa... Quando você entende que você consegue e fica desconfortável mesmo, cara, você vai ficar. E tá tudo certo, vai acontecer. Só que tem que apostar, cara, assim... E o maior investimento que você faz é em você mesmo. Né? Então, quanto mais você investir, óbvio, daí eu fui procurar conhecimento. Pô, eu já tinha uma pós-graduação, mas eu não sabia como é que era empreender. Então, fui buscar conhecimento em empreender e tudo mais. São outras coisas que você tem que fazer, financeiro, enfim. E aí me especializei em várias coisas. Mas é isso que a galera precisa entender, sabe? Tipo, cara, vai ser desconfortável mesmo. E vai ser doído. E você vai perder dinheiro. E você vai não conseguir pegar uma pizza no final de semana porque você tem que pagar uma conta lá de um boleto. É isso aí mesmo. É assim mesmo que vai acontecer, gente. Vai ter que atrasar cartão, vai ter que deixar pra trás. E, cara... eu tenho um amigo que quando eu descobri que ia ser pai, eu falei pra ele, cara, não sei se eu tô pronto. Não e tá outra mesmo. coisa, eu não sei se é o momento. E agora? E ele falou, cara, tudo se ajeita. Tudo se ajeita. Tudo vai se ajeitar. Tu vai conseguir fazer o que tu precisa fazer. Vai aparecer dinheiro. Vai aparecer oportunidade. E, cara, vai se ajeitar. É isso aí. Mas não é que vai cair do céu. Isso, exato. Tu não vai sentar e esperar, né? Tu vai encontrar novas oportunidades, tu vai te esforçar mais, tu vai atrás e tu vai dar um jeito. Então, independente do momento que tu tá, cara, a única coisa que a gente não pode, tipo, recuperar é tempo. Isso. Dinheiro a gente pode. Tu pode estar falido, 1 milhão negativo, mas usando bem o teu tempo, tu consegue fazer esse 1 milhão de volta. Fazendo uma aspas aqui, o Flávio Augusto, né, bilionário, falou isso acho que foi num podcast, não lembro quando eu vi, acho que foi naquele 30 contra alguma coisa lá. Ele falou, cara, o que eu faria hoje verdade. Se eu conseguisse, não dá, que é o que tu falou, eu compraria a tua idade, eu compraria o teu tempo. Falou, eu vi isso. Falou, porque, cara... Mas tu sabe, o mais massa isso foi a resposta, né, que ele deu. Mas por que eu compraria? Porque, enfim, eu não lembro o número, mas ele demorou, sei lá, 30 anos para chegar onde ele está hoje. E se ele comprasse a idade de 20 anos, ele faria a mesma coisa e teria o mesmo dinheiro, só que na metade do tempo de 30 anos. Entende? Então, talvez ele começaria mais cedo, sabe? Então, óbvio, não dá para comprar, e é exatamente isso. Então, quando você chegar lá com 50... Não que você não possa empreender nessa idade. Porque até tem uma notícia que saiu que agora está tendo muitas empreendedoras mulheres aqui na região. E a maioria dessas empreendedoras são mais velhas, cara. Então elas estão começando a empreender mais velhas, de fato. Só que, óbvio, tudo mudou, né? Em questões de família, assim. A mulher começou a ficar muito mais independente. Isso é muito mais legal, tanto pro desenvolvimento dela, da família, quanto pro Brasil em negócio. E aí ela começou mais velha. Então, assim, não quer dizer que você não pode começar mais velho, tá, gente? Só uma aspas aqui. Mas é que não espera o tempo passar, entende? Exato. Começa antes, cara. Isso é muito mais importante. E cara, hoje em dia... Não sei se vai ser meio polêmico, mas... Hoje em dia a gente tem muito mais mulheres independentes e fortes do que homens. Os homens de hoje em dia são mais fracos. Estão fracos, né? Eu concordo. Do que as mulheres. Então a gente vê muitas mulheres arriscando, tentando, com o sonho de... Cara, não ficar dependendo de ninguém, fazer o próprio, que elas estão assumindo o protagonismo do empreendedorismo e, tipo,
de receita. E tá tudo certo isso. E os homens, cara, a maioria não, mas muitos estão sendo fracos. Tem medo. Tem medo. E, cara, o que eu tenho de pessoas que eu conheço no círculo de amizade que tem medo de fazer as coisas. Entende? Tem medo de arriscar, tem medo de empreender, tem medo de trocar de emprego. Tem amigo que reclama. Porque o trabalho tá uma merda, porque tá ruim, porque isso, porque aquilo. Pede demissão. Mas aí como é que eu vou fazer pra pagar isso, pagar aquilo? Isso aí. Acha outro emprego. Mas não é assim. Cara, óbvio, com essa mentalidade, com esse jeito de pensar, óbvio que tu não vai conseguir. Eu entendo pra quem tá nos ouvindo que talvez a pessoa vai... pra vocês é fácil, que eu entendo que você vai falar isso. Eu entendo que você vai falar isso, tá? Mas é isso mesmo. Você tem que parar e falar assim, cara, eu tenho que parar de fazer isso e fazer outra coisa. É exatamente essa fórmula mágica essa, não tem, né? Porque o dono da empresa vai me explorar, não sei o quê. Cara, então empreende. Gera receita, gera emprego, paga boleto, paga imposto, né? Paga guia do Simples, paga guia... Cara, ninguém quer. É muito confortável. Ser contratado hoje em dia. Mas é isso que eu vejo, cara, que eu te falei no início, assim, eu vejo que não tem... O nosso ambiente, ele não molda as pessoas para fazerem isso, ele molda as pessoas para um outro lado, entende? Tem poucos movimentos comparado a outros movimentos que te levam para fazer um empreendedorismo, entende? Mas, enfim, eu não sei se isso vai mudar e não sei se mudar em quanto tempo isso vai acontecer, né? Mas... E tem gente que investe uma grana pesada para sentar na mesa das pessoas que você quer se tornar. Entende? Então, quanto será que poderia pagar para sentar na mesa com, sei lá, os empreendedores mais... eu vou te dar um exemplo que eu sei, tá? Porque eu já ouvi da boca dele. Flávio Augusto, por exemplo. Ele tem um almoço de 1 milhão. Entendi. Agora, o que tu sai de lá com aquilo? Cara, tu imagina. O que tu tira? O que tu extrai dele naquela conversa, entende? Isso é bacana. Cara, beleza. Eu quero falar contigo agora sobre essa novidade. O que é essa novidade aí? Me conta. Bom, a novidade tu já falou já na entrada, né? Beleza, é o Revenia. Mas o que é o Revenia? O movimento, quando eu criei a V8, eu criei a V8 em 2023... A gente não falou da V8 aqui, né? Não falamos. Quando eu criei a V8, né, que agora é o Revenia, em 2023, foi muito por uma oportunidade de mercado, porque eu era muito procurado por outras startups, por outros empreendedores, até em relação aos fundos que investiram na Captei, como Ace, Domo, enfim, a 49 Educação também. Então eu era muito procurado pelas startups para ajudar a estruturar a operação comercial, para dar mentoria. Então essas 500 empresas mentoradas que tu mencionou, muito em relação às mentorias, aos parceiros que traziam essas startups para eu ajudar. Massa. Então muitas dessas 500 eu ajudei sem cobrar R$1. Sério? Pro bono, legal. Então, 2023, ali, quando eu criei a V8, eu criei no intuito de ajudar essas empresas, obviamente monetizando. Então, eu comecei a trabalhar com consultoria. Só que o tempo foi passando e agora com IA, com vários movimentos de mercado que a gente está vendo na área de vendas. E amadurecimento de fato nisso, Amadurecimento de fato no nosso, assim, da época V8, com o que está acontecendo, eu senti a necessidade de mudança. O nome já não estava casando, o propósito da V8, o nome já não estava casando mais com o futuro. Entende? Então, veio a mudança para Revenia, que é Revenue IA. Revenue de receita, né? De receita. E IA. Com inteligência artificial, beleza, entendi. Então, misturou o nome inglês com o português, né? Mas é muito em questão disso, é trazer, né, dentro da estrutura comercial das empresas, tecnologia também embarcada. Processos, tecnologia... Tá, mas porque a V8 tu fazia, que é consultoria, desculpa, né? Era consultoria. Tu fazia tudo manual? Como é que era isso? Muita coisa manual, assim, muita planilha, muito doc. Era um trabalho mais artesanal. Ah, entendi. Então, não demorava muito para estruturar a operação comercial das empresas. 45, 60 dias estava tudo estruturado.
Tu entrega isso? Sim, dentro da aceleração. 45, 60 dias Tipo, a pessoa... tá estruturado. Acabei de montar uma startup, eu e o Gu. Aham. E aí a gente não... Ele não é vendas, nem eu. Daí a gente começa a trabalhar com aceleração, a gente tem 60 dias esse processo de vendas, e seguir o processo. Basicamente. Então, são processos meio que plug and play, vamos dizer assim. Porque, por mais que tu tenha o teu negócio, que é diferente de outros, é um mercado diferente, a forma de você colocar no mercado, fazer venda, prospectar, acaba sendo similar a outros. Tem as nuances particulares do teu negócio, do teu mercado, mas o processo em si é muito similar. Então, você vai gerar uma lista. Vai usar ferramentas para gerar lista. Vai enriquecer essa lista com base no teu perfil de cliente ideal. Depois de tu enriquecer essa lista, você precisa fazer o quê? Abordar. Então, tem que ter uma metodologia para abordar. Então, você vai abordar, vai gerar valor, vai agendar uma reunião, dependendo do ticket que tu vende. Vai fazer uma reunião por vídeo, onde você vai usar um spin selling, por exemplo, um Spiced, né, que para mim é um dos melhores, da Winning by Design. Então, você vai fazer ali o diagnóstico. Fez o diagnóstico, você vai demonstrar o teu produto. Demonstrou o teu produto, você vai pedir o fechamento. Fechou, vai mandar para onboarding, vai fazer o processo. Não fechou, vai sair com o próximo passo marcado e fazer follow-up. O processo, ele é similar para qualquer negócio. Se você vai vender fogão ou se vai vender um software. Mas então, o que muda, assim? Eu sei que muda muita coisa, a pergunta foi muito ampla, mas vamos lá. Vamos pegar um exemplo dessa lista, né? Tipo, montei a lista, porque, né, falando de mim, assim, sei lá, quando alguém vem me procurar, às vezes eu não respondo. Tipo assim, tem muita coisa a fazer, esse cara é um vendedor, não consigo responder ele agora. Aí eu esqueci de responder ele, eu tipo, não quero responder esse cara mesmo, ele é chato. Sei lá, passa dias e ele me manda de novo, passa dias e manda de novo. Então, assim, é mais ou menos como se fosse isso, assim, todo mundo... É uma cadência que você vai criar, né? Então, você cria uma cadência de conexão. Só que não é chamar por chamar, você tem que gerar valor para aquela pessoa. Então, você vai mandar conteúdo, você vai fazer com que não ela... Não é o caso que os caras me abordam. Entende? Então, a abordagem não é, oi, tudo bem, eu quero te vender um negócio. Oi, lembra de mim? Oi, eu falei contigo e não me respondeu. Tipo, não é isso. Não é só isso, entende? Óbvio que tem esse tipo de touch point ali, mas você tem que gerar valor, você vai trazer um conteúdo, você tem que entender quais são as dores que aquele mercado enfrenta, quais são as dores principais que as empresas que tu atende enfrentam, e quando você for abordar, você tem que trazer isso à tona. Seja através de um conteúdo, seja você fazer uma pesquisa sobre aquela persona para saber quais são os interesses que ela tem, se ela estava em algum evento. Então, tem vendedor que viu que você estava no Startup Summit e falar: Ô, Thiago, te vi no Startup Summit lá e tal. Pô, tu criou conexão com o cara. Como é que foi o evento para ti? Tu cria conexão com o cara, né? Tu cria conexão com o cara. Porra, verdade. E aí, a partir disso, tu responde: opa, não lembro de ti. Não, fica tranquilo, foi só de passagem mesmo. E tal, eu tava lá porque a gente tá lançando tal coisa no mercado que resolve tal dor. Eu vi que você tem uma empresa assim, assim, assado. É algo que te identifica? Então, tipo, tem formas de fazer. Porém, o processo, ele é similar para todos os negócios. A questão, maioria, né? A questão toda é o que tu vai falar, o que tu vai pesquisar, onde tu vai achar a tua fonte de leads. Então, as nuances ali no meio que são o diferencial. Então, hoje tem muita empresa que copia e cola processo e que não tem resultado. Por quê? Tu tá copiando e colando exatamente a mesma coisa. Quando, na verdade, tu vai pegar o esqueleto daquilo ali. E a partir daquele esqueleto, tu vai colocar as tuas particularidades. É que, por exemplo, que nem a gente falou do follow, do vendedor não respondia e vai falando. Isso vai ter meio que para todo mundo. Só que a cadência que tu falou, então vai ser talvez... A forma de como você vai falar... Vai ser diferente para dependendo do... Vai ser diferente para cada nicho. Mas vai ter que ter. Tipo, você tem uma cadência? Não tenho. Cara, então o resultado já não tá vindo. Vamos botar. Aí... Tá. Exatamente. Então, trazendo 2 exemplos. A Captei é a startup do mercado imobiliário e a plataforma é de captação de imóveis. Então, a gente ajuda as imobiliárias a não perder venda por falta de produto. E é extremamente comum a imobiliária não fechar uma venda porque não achou o imóvel que aquele cliente queria. E aquele cliente não vai ficar esperando aquela imobiliária achar. Vai para outra. Ele já está pesquisando, então ele vai falar com 5, 6 imobiliários ao mesmo tempo. E eu sei que todo mês o corretor, a imobiliária, perde venda porque não tem produto.
Então, quando eu for abordar ele, eu posso trazer notícias, eu posso trazer matérias, eu posso trazer a dor à tona. Eu sei que todo mês você perde venda porque não tem o imóvel certo. Quantas vendas você perdeu no mês passado? Uhum. Pelo menos 2. 2 vendas, um ticket de 500 mil, é 30 mil que tu não coloca no bolso cada uma. Ou seja, é 60 mil por mês. Em um ano, você tem mais de 700 mil que você deixou para trás. 720 mil, se não arrei a conta. Que você deixa para trás. Se você conseguisse recuperar 20% disso, o que você faria com esse dinheiro? Bom, até menos, 10% já tava tudo doido. Quanto você investiria 5 mil para recuperar 20% disso? Um exemplo. Então, tipo, a maneira de como você vai abordar, apresentar, tem que estar conectada com a dor daquela pessoa. Porque senão você vai vender remédio para quem não tem dor. Sim. Tem tanta gente que manda mensagem no LinkedIn. Ah, você, não sei o que, sofre com problema X. Cara, nem respondo porque não tem aquela dor. As pessoas hoje em dia copia e cola. Sim. Então, o diferencial que a gente tem ali na V8, era na V8, agora no Revenia, é muito de... Não é um copia e cola, são processos pré-moldados que são adaptados para a realidade de cada negócio. Então, entender persona, entender o ICP, entender o mercado. Tá, mas aí beleza, isso que tu tá falando, tu já faz e fazia na V8. Isso. Agora tu também faz no Revenia. Revenia. Isso. Mas o que mudou quando tu fala assim, pô, incluímos tecnologia e revenue com IA? Mas o que isso quer dizer agora com o Revenia? O que vai ajudar mais? Com a V8, a estratégia demorava em torno de 40, 50... De 45 a 60 dias, vamos lá, para ficar pronta. Porque a gente preenchia uma porrada de materiais. Entender o que é um... É que tu tinha que entender a empresa, né? Eu tinha que entender a empresa. Tipo, o que ela fazia, o que ela vendia, vendedores... Então eu fazia um diagnóstico e pelo diagnóstico eu ajudava eles a montar... E era artesanal de fato? Artesanal. Então a gente mapeava quais eram as atividades geradoras de problema dentro do cliente potencial do meu cliente. Gerar uma nota fiscal é uma atividade que gera um problema. Qual o problema? Problema X. Qual que é a consequência negativa do problema? É tal. Qual que é o sonho, o desejo? É ter a nota impressa rapidamente, em segundos. Qual parte da minha solução resolve esse problema? É eu fazer o encaixe da solução. E explica qual é o diferencial disso, quais são os cases de uso que tu tem. Então eu montava isso com o cliente, só que imagina, 10 problemas, 10 atividades. 10 atividades são 10 problemas. São 10 de 10 para um cliente. Desses 10 problemas, cada problema tem 5 consequências negativas. Que tem mais 5 transformações. E que tem a descrição de uma feature daquele software. Então era um trabalho artesanal e cansativo em planilha. Matriz de qualificação. O que é um lead qualificado para você? Um lead qualificado é um lead que fatura acima de tanto, que tem tantos colaboradores, que tem isso, que tem aquilo. Então tinha que definir ali quais eram as perguntas que tinha que fazer para buscar aquelas informações. Depois desenvolvia o discurso. Caraca. Então era um trabalho artesanal e era cansativo pro outro lado também. Porém, muito importante para a estratégia, porque depois, quando a operação estiver rodando, contratei um vendedor novo. E aí? Lê a matriz de Problem Solution Fit. O que é um lead qualificado? Tá lá. Como que é o discurso que eu vou usar? Tá lá também, porque com base naquilo a gente criava o discurso. Porque daí quando isso tá montado, eu tenho um vendedor tocando, tipo, o resultado veio, aí em teoria eu vou só duplicar, né? Isso. E aí quando duplica, tipo, imagina tu duplicar e ter que fazer isso de novo. Não faz sentido. Não fazer tudo de novo. Então, não faz sentido. Aí isso já tá pronto, aí isso vai só botando... Porque a maioria das empresas, às vezes até tem o processo, só que cada um faz de um jeito. Ninguém tem uma base de conhecimento da empresa desse nível. E isso era um gargalo. Só que eu travava muito em fazer as empresas responderem. Então, um plano que era para durar 40, 60 dias, às vezes durava 90. Porque tinha um lado que a empresa lá tinha que dar a informação e insumo para tu fazer. Ele que tinha que preencher aquilo, não era eu. Tá, e o que daí... Agora, com o Revenia, a gente embarcou toda a metodologia dentro da plataforma. Aqui tu fazia manual, isso, tá lá dentro. Com o uso de IA. Então, através do diagnóstico, que é as perguntas que eu já fazia, agora um pouco mais bombado, vamos dizer assim, eu já consigo, pelo diagnóstico, rodando a IA, ela já vai trazer tudo isso pronto. Beleza, tu fazia em 60 dias, 90, vai fazer em 3 horas. Caraca, 3 horas.
3 horas, depois fazendo alguns ajustes que vai precisar. Por quê? A IA, ela já tem muitas informações. Com a coleta de dados que a gente faz e a metodologia que a gente embarcou dentro do Revenia, a própria IA já faz esse mapeamento para o cliente. Eu vou te fazer uma pergunta, porque eu já sei a resposta, mas eu quero que a galera saiba disso. Porque é o seguinte, hoje a IA, vou pensar a IA aqui GPT, tá? A IA tá, disponível para todo mundo até gratuito, né? Uma parte. O que impede de... A galera tá ouvindo esse podcast e fala, se tem IA, eu vou pegar o que eu tenho da minha empresa, como, sei lá, as informações que você tem na sua empresa, jogar para a IA e eu quero que ela me dê essa informação para montar cadência, ou enfim, para fazer mais venda. O que impede ela fazer isso lá e contratar o Revenia? Bom, ela pode fazer isso lá. Mas... Ela vai ter um resultado? Vai. Pode ser bom? Pode. Só que ela não tem a metodologia, ela não conhece a metodologia, ela não... Você vai botar um monte de informação desnecessária, talvez, que não faz sentido. Que não vai estar filtrada e ela vai delirar. Então, além do prompt, né? Você precisa ter uma robustez por trás daquilo ali. Isso é legal que tu falar, cara, porque aí cai num viés de tipo assim, eu utilizei a IA e ela não deu resultado. Né? O cara cai pra essa linha. Óbvio, talvez tu não sabe utilizar a IA, tu não tem a metodologia para colocar, então... Esse processo que tu tá pensando e, cara, não vou pegar o Revenia, mas vou fazer aqui, que vai ter o mesmo resultado... Não vai ter o mesmo resultado. Eu acho que não vai ter o mesmo resultado, assim. Não vai ter o mesmo resultado. Então, você vai ter algum resultado. Que não é positivo, não quer dizer talvez. Que vai ser positivo. Alguma coisa vai sair daquilo ali. Talvez seja um pouco melhor do que o que você já tem hoje. Entende? Mas vai ficar longe de ser bom. Do que a pessoa quer de fato o resultado, né? Porque, cara, quando você usa a IA generativa ali, né, como o GPT, com a base de dados 100% dela, sem ter um bom comando, sem ter boas amarras e uma boa forma de você traduzir o que você quer, ela vai delirar. Ela vai, de fato, alucinar como todo mundo acha que ela não funciona, né? Ela vai trazer informações que não ela vai entender um conceito errado. Entende? Então, eu demorei, por exemplo, um bom tempo para fazer ela aprender o que é o Spiced da Uniby Design. Claro, porque falando lá da V8 que tu tinha, foi 2019, tu falou? 2023 a V8. Desculpa, 2023. E agora, quando que foi essa virada de chave do Revenia? Foi agora, recente, em novembro. Beleza, então foi 2, 3 anos aí que tu teve, 2 anos que tu teve que modelar isso. 2 anos e meio, pra daí testar. Então você não vai conseguir fazer isso uma semana. Sem chance, gente. Não vai. Então, a ideia do Revenia é se tornar um hub comercial para a empresa. Onde você vai gerar a estratégia com a gente, ter o acompanhamento do Revenia da operação, né, treinamento, a capacitação e aplicar a estratégia através da plataforma. Usando própria inteligência artificial. Tá, mas então o que tu fazia na V8, tu colocou... É como se tu... Deixa eu talvez materializar pra galera. Como se tu pegou a tua cabeça e colocasse dentro do Revenia. Basicamente. A tua metodologia, desculpa, Isso. né? Colocasse no Revenia. Então a galera que contrata o Revenia tem um Diego ali. Tem a metodologia toda embarcada ali. Entende? Então isso economiza tempo. E tempo é dinheiro. Inclusive, não só... economiza muito tempo isso para a própria empresa, né? Tipo, em vez de eu ter em 60 dias, eu vou ter aqui em 3 horas o negócio que eu posso semana que vem ou amanhã já colocar isso em prática, né? Cara, genial isso. Exatamente. Isso já tá no ar, Já tá no ar. Que massa. Tá no ar. Então, o diagnóstico já traz o momento da empresa, as ações que precisam ser realizadas e através do Revenia ele cria a estratégia para você executar, né? E óbvio, a gente ainda vai aprimorar muita coisa dentro do Revenia, né? Então, a gente vai permitir que a empresa faça toda a operação comercial praticamente ali Mas dentro. me dá um exemplo, assim, de coisas mais que dá para colocar, assim, no Revenia, tu vê. Um exemplo. Hoje em dia, as pessoas estão migrando pré-venda humano para IA. Tá. É algo que já é realidade. Funciona bem em alguns casos, em outros, nem tanto. Eu tô vendo muita empresa voltar a contratar pré-vendas para atuar junto com a IA. Então, um dos pontos que a gente
acredita é ter a IA como copiloto dentro do Revenia. Ela não precisa fazer 100% do processo. Tá. Mas você ter ela como copiloto. Você ter um engenheiro de go-to-market, vamos dizer assim, que vai fazer com que a IA funcione do jeito que você precisa e ela vai... Tá, mas então no caso assim, hoje o Revenia gera toda a estratégia e ele dá essa estratégia pro pré-vendas fazer, o humano falando. Dá a estratégia pro gestor, Pro que vai gestor, traduzir pro time dele, né? E aí o time dele vai tocar. Só que a tua ideia futura também é colocar uma IA para ajudar o processo da pré-venda e da venda lá dentro. Então imagina que... Mas não substituir esse cara, tu quer dar potência para esse cara vender mais. Então é isso. Basicamente. Substituir 100% eu não acredito. Mas reduzir a quantidade de pessoas necessárias para chegar naquele resultado, com certeza. É aquela história de a IA não vai roubar teu emprego, ela vai roubar... Ela vai trazer produtividade para que você trabalhe melhor. Mas isso. Então, mas ela não vai roubar o teu emprego, ela vai roubar o emprego de você que não utiliza a IA com você, entende? Não é que ela vai te substituir realmente, né? Então, a pessoa que não está olhando para a IA como um instrumento de aceleração de fato para sua área que você precisa, ela vai ficar passado, é isso. Essa pessoa vai ser substituída, né? No fim das contas, que a gente está falando. Tem muito profissional mediano. Esses vão ser substituídos por IA. Porque hoje em dia tem muito pré-vendas que copia e cola a informação. Copia e cola a mensagem da cadência. Toda cadência ela tem mensagens a serem enviadas. Vamos dizer assim, tá? No dia 1 eu vou mandar X mensagem, no dia 2 eu vou mandar tal. Que é quase copia e cola. Só que o pré-venda fora da curva, ele não vai copiar e colar aquilo ali. Ele vai pegar aquilo ali como referência. É uma referência do que ele tem que fazer. E ele vai mandar uma mensagem personalizada. Ele vai abordar, quando ligar, não vai abordar lendo 100% um script. Porque isso uma IA faz também. Sim, exato. Ele vai colocar uma fala diferente, dele, ele vai colocar a essência dele, ele vai fazer um bom rapport que uma IA não consegue fazer. Uma IA rindo, todo mundo vê que é meio forçado. Ainda, cara, eu acho ainda, que... né? Eu vejo essa evolução, assim, eu estudo IA desde quando o GPT lá lançou em novembro. Lá era o 3.5, que era horrível, realmente. Hoje a gente tá com o 5. É um salto gigantesco. Que foi feito. E foi em 2 anos isso, cara, né? Então, assim, eu vejo que, sim, ela não faz isso, mas no futuro breve ela vai fazer. Vai. Mas eu vejo assim, não sei se vai tirar... Não, também acho que não. A essência de um pré-venda bem capacitado, bem treinado. Eu vejo que vai ter mais oportunidades, entende? Ele dá mais oportunidades para essa galera, assim. Porque ele vai pegar um pré-venda que é bom, vai conseguir usar a IA a favor dele, e ele vai, enquanto ele fazia 3 agendamentos... ele vai fazer 10. Isso que eu ia te perguntar, quanto que é uma média de um pré-vendas bom, assim, que ele tem que fazer? Varia, de mercado para mercado. Mas... não dá para bater o martelo e falar que é 1 por dia, 2 por dia, 3 por dia. Ou 1 por semana. Não dá para bater o martelo. Mas vamos só pegar um exemplo só pra gente... Quando a gente pega um exemplo, só pra gente fazer essa amostragem de colocar IA nesse processo, entende? Um exemplo, a operação da Captei. Um pré-venda bom... fazia ele em torno de 3 agendamentos por dia. Por dia. Isso 20 dias úteis, é isso? Basicamente. Tá, 60 então mês. Chegava ali entre 50 e 60 no mês, basicamente. Agendamentos qualificados. De reunião vendedor. Gerava ali em torno de 40... dos 55, mais ou menos 45. Tinha taxa de no-show, reunião que ficava pro mês seguinte. Era mais ou menos essa média de um pré-vendas bom. O que demora para o pré-venda fazer o agendamento? A conexão com o lead. A taxa de leads descartados por falta de contato é muito grande. Tá. É muito grande. Então, onde que eu vejo que a IA pode entrar para ajudar pré-venda de alta performance? O pré-venda de alta performance, ele agenda no momento que ele está conectado com o lead e está conversando com o lead. Tem uma conversa significativa. E geralmente por telefone. Né? Por telefone ou no WhatsApp ali de uma maneira mais avançada. Eu vejo que a IA ela pode ser um grande canal de conexão com o lead. Ou seja, aquelas mensagens prontas, pré-moldadas, com um pouquinho de personalização, que não vai colocar tanto sentimento ali, essas a IA pode fazer. É só para não perder esse... porque o que eu estou imaginando aqui, daí tu me ajuda.
Se o cara faz 60 mês, que é 50, 60 mês, ele talvez não consegue fazer mais porque ele não tem tempo para isso. Porque ele não tem tempo, porque ele tá mandando mensagem, ele E tá a IA tentando vai ligar ajudar para quem ele não a fazer atende. Isso. Ele tá tentando ligar para quem não quer atender ele. Tá, mas vamos então pensar ele tá fazendo o processo ali de conexão. Então agora imagina, se eu sou um pré-vendas que performo bem e eu gasto 70% do meu tempo tentando falar com quem não quer falar comigo e só 30% com quem quer falar comigo para agendar 15% desses 30%, não, vamos lá, 15% de maneira geral, por que não eu colocar a IA para fazer os 70% que eu não consigo e eu foco só nos 30%, de uma maneira melhor, Então, né? se a gente fizer uma conta de padeiro, que é mais ou menos, uma conta de padeiro falando aqui, que é o que o mercado fala, é que a IA, no mínimo, ela vai trazer o dobro de resultado para esse cara. Então, se ele, em vez de fazer 60, ele vai fazer 120. E aí, tu imagina, a gente tá falando de agendamentos. Então, eu tô dobrando... Até mesmo o volume de oportunidades e reuniões. Isso. Porque, consequentemente, assim, eu dobro lá no fim do faturamento. Teoria. Eu vejo a IA como copiloto nesse sentido. Tá. Óbvio que tem casos que a IA vai conseguir fazer um agendamento 100%. Operações muito mais, inbound, por exemplo, dependendo da maturidade que o lead chega, ele chega basicamente para o pré-venda tirar pedido no agendamento. Já chega qualificado, já chega com a dor, já chega com a necessidade e o pré-venda simplesmente agenda para o vendedor. Nesse caso, a IA substitui 100% facilmente. Na operação outbound, que é onde eu vejo a IA como copiloto de um bom pré-venda, aí eu usaria a IA para conectar com esses leads. Por quê? De novo, se eu agendo 10% dos leads que eu recebo, tá? Vamos lá, pegando, isso é uma taxa que a própria MeTime trouxe nas pesquisas que eles fazem. Em torno de 8 a 12% a taxa de conversão de outbound para reunião. Para agendamento, no caso, que vai virar uma reunião. Então, se um pré-venda está trabalhando 100 leads, ele vai descartar em torno de 90 por não conseguir agendar. Desses 90 leads, pelo menos uns 70 ele não vai conseguir conectar ou vai demorar para conectar. Às vezes demorar 5 dias para conectar. Então ele está botando tempo em quem não está respondendo ele. Agora, se a IA fizer essa primeira abordagem com esses 100, daí coloca 200. Desses 200, ela conseguiu a resposta de 40, vamos dizer assim, para uma próxima conversa mais estruturada, e o pré-venda bom liga só para esses 40 que estão esperando a ligação dele, a conversão dele vai ser muito maior em cima dos 40 e em cima dos 200. E isso que tu tá falando é o que a plataforma do Revenia quer... Não essa IA, mas ela... A gente não faz ainda, mas é o roadmap futuro que quer fazer. Isso. Então, é potencializar time. Então, ao invés de você ter 5 pré-vendas para gerar um resultado, você consegue fazer mesmo com 1 ou 2. Eu acho isso... eu vejo isso muito possível que tu tá falando acontecer, porque... E de novo falar aqui pra galera... Porque tu tens esse processo feito e validado e entregado com o resultado feito. Então, o que basta fazer que vocês já estão fazendo? Óbvio. Mas é conectar os pontos, né? Em relação ao que eu preciso fazer para tirar esse processo e colocar dentro da IA, entende? E fazer acontecer. Então, eu vejo isso muito possível de acontecer de fato. Muito possível. E dependendo do mercado... A Captenda era um mercado bom, né? O mercado imobiliário. Porque o pré-venda ligava para o corretor que estava esperando uma ligação. Sim. Eu quero vender um imóvel, tocou o telefone, eu vou atender. Aí o pré-venda vai lá e dá o pitch dele. Sim, exato. Então era bom. Agora, tem mercados, por exemplo, médico. Tenta falar com o médico por ligação. O cara tá no consultório. Sim, atendendo, trabalha tem pra caramba. Um monte de mensagem cirurgia, no WhatsApp. O cara não atende muito. Exato. Então o pré-venda passa 90% do tempo dele mandando mensagem, tentando ligar para não ser atendido. Se você coloca uma IA para fazer esse filtro, você ganha tempo do pré-venda. Exato. Aí, tipo, na Zigo, na antiga Samoan, eles tinham 4 a 5 pré-vendas para um closer. Vendendo para restaurantes, né? Eram estagiários, mas era 4 a 5 para um closer. Ou seja, é muita gente. É muita gente, imagina. Para conseguir agendamento reunião para o closer. E às vezes conseguia 10 reuniões na semana. 5 pessoas.
Mas, enfim, depende do mercado, né? Depende do mercado, depende do que você faz, do quão relevante você é, do quão inovador você é. Então, às vezes as pessoas pedem benchmark. quantos agendamentos? Cara, depende. Varia. Tipo, fala o que você... eu dou esse Varia. bench. Então, o uso de IA, você não precisa colocar... Eu vejo muito empresário falando, vou botar IA para substituir todo mundo. Não, é aí que eu falo que dá errado, que a galera fica falando, porque a Lucina não funciona. Porque é exatamente esse pensamento. Não é bem assim, entende? Dá para colocar, mas não é bem assim. Tem duas empresas que eu conheço que foram na onda de um influencer que diz que demitiu todos os pré-vendas e faz tudo com IA. Elas fizeram a mesma coisa. Foram lá, fizeram, colocaram IA e estão saindo. Voltando a... Porque, cara, acaba sendo meio... Porque assim, você não tem processo nenhum. Você não sabe vender. Isso. Aí você pega uma IA para colocar, fazer o que você não sabe fazer, você não sabe como gerir. O que ela vai fazer? O que você não sabe fazer também. Ela não vai fazer nada. Não é um pó mágico, né? Tu entende? Joga por cima, funciona. É bem louco isso. E, cara, escalar com o IA pode ser escalar do jeito certo ou fazer merda em escala. Exato. Entende? Você já faz errado para poucos. Você vai fazer errado para muitos. Exato. Então, ela pode ser um divisor de águas de maneira positiva para a tua empresa. Você já tem um processo muito bom e você coloca IA para potencializar esse processo, para replicar o que funciona, você vai crescer. Exato. Agora, você não sabe fazer, você não tem metodologia e você coloca IA porque acha que abordar mais pessoas vai trazer mais resultado, no final lá pode te trazer. Você já fazia 5... dobrou, vai fazer 10. Só que quantos você vai queimar para chegar nesses 10? Sim. Talvez o ROI não paga, né? Tu gasta muito por um resultado. Sim, e você queima ficha, porque você vai tentar abordar 1000 para chegar no 5, 995 não vão querer te ouvir depois quando você for abordar. Porque ficou maçante, né? Ficou maçante. Cara, beleza. A gente tá chegando mais no final, mas eu queria entender um pouquinho mais sobre... Tá no ar? Como é que a gente acha o Revenia? Tu falou do diagnóstico, como é que... Tá no ar, gorevenia.com, e tem o diagnóstico, que pode ser feito também. Dentro do site você acha lá o diagnóstico. Mas como é que é? É gratuito? Gratuito. O Revenia não é gratuito. Não, mas o diagnóstico? O diagnóstico é gratuito. Então, se você quer fazer o diagnóstico da tua operação, entender como é que tá o momento atual da operação da tua empresa, acessa gorevenia.com, clica lá em diagnóstico, que você vai conseguir fazer o diagnóstico da sua empresa em minutos. Sozinho? Sozinho. É? Sozinho. A nossa IA, o agente de IA, treinado, capacitado para isso, vai fazer a análise da tua operação e eu tenho certeza que vai trazer dados bem relevantes, informações bem relevantes que muitas vezes você não está vendo. Então, hoje dá para fazer. Ela te entrega o diagnóstico, digamos assim, a foto atual do teu... A foto atual do momento. Tem algumas sessões lá dentro, obviamente. Não é um diagnóstico que você vai fazer em 2 minutos. Não é um diagnóstico igual tem no mercado aí, que as pessoas fazem só para gerar lead. Que a maioria dos diagnósticos é para gerar lead, né? Uhum. Sim, o cara faz em 1 minuto, exatamente isso. O cara faz em 1 minuto, o cara responde 4 perguntas e ele vai lá e traz um texto de lorota. O que a gente fez é um diagnóstico de verdade. Então não pensa que vai responder em 2 minutos. Vai responder ali, vai uns 10, 15 minutinhos para responder. Mas é investir 10, 15 minutos para ter um resultado pancada. Entende? E com os direcionamentos práticos. E gratuito. É gratuito. Que massa. Então, porque, cara, qual que é a melhor forma de você gerar interesse das pessoas? É entregando valor. Entende? Esse diagnóstico poderia ser vendido? Poderia ser vendido. Esse diagnóstico, quando eu fazia manual, na época da V8, era 5 pau para fazer. Para fazer um diagnóstico. Artesanal, né? Por quê? Era 1h30 de entrevista e depois mais algumas horas de trabalho para montar o diagnóstico. Para de fato montar a estratégia. Entende? Pô, agora dá para disponibilizar gratuito. Não sei se vai ficar gratuito para sempre. Mas aproveitem, né? Não sei se vai ficar gratuito para sempre, porque é uma entrega de valor muito grande. Se a gente entender que existe uma veia ali de receita, dependendo do valor que gera, por que não, né? Basicamente, basicamente não, porque eu sei que não é basicamente, mas vocês criaram o diagnóstico por conta
para deixar pra galera essa mudança do Revene. Então, entendo que é isso, né? A gente criou o diagnóstico porque aí entra a estratégia de venda, obviamente. Ninguém é bobo, né? Mas hoje em dia existe um processo natural de venda, que é do funil ampulheta, que o Animal Design fala muito, eu estudo bastante, que o primeiro passo para uma decisão de compra é o reconhecimento de dor. Então, no momento que a gente disponibiliza um diagnóstico e a empresa sabe que tem deficiências, mas não entende exatamente onde, o que a gente vai fazer? Vai ajudar ela a reconhecer aquela dor e ganhar educação. Então, ela vai aprender mais sobre aquela dor. Então, ela reconhece, recebe a educação e se a empresa entender que precisa, tem urgência em resolver aqueles problemas, ela já está pronta para uma seleção. Claro, porque massa. Porque tu entrega tudo isso para ela, já sabe onde é que ela tem que corrigir e consegue utilizar o Revene depois para fazer todo esse processo que tu falou aí. Exatamente. Pô, mas entregar o diagnóstico, tipo, eu já vou entregar a tua dor, cara, pô, já é... Já é um grande passo. Aí passo, a decisão é do empreendedor ali, do C-Level que está fazendo o diagnóstico. Se vai procurar depois o Revene para corrigir, ou vai entregar esse relatório na mão do head de vendas dele e ele que se vire para fazer, ou vai contratar uma consultoria para fazer. Entende? Aí é escolha. Entende? Mas o trabalho do Revene, de fato, é do diagnóstico, cara, eu tô te entregando a tua dor agora e com isso aqui, se tu melhorar esses pontos que a gente tá te melhorar falando, os pontos, seguir o passo a passo que a gente entrega ali, tu já vai melhorar o teu negócio. O cara já vai ter resultado. Cara, que massa. Às vezes é uma que ação. Massa. Entende? E são ações... Foi de graça, Diego. De graça, por enquanto. Calma. E são ações que às vezes eu entregava em mentoria. Entende? Já teve cliente que numa mentoria conseguiu já aumentar resultado, que é tipo, base de clientes inativa. Fazer um bom trabalho para trazer de volta os clientes antigos. Outro exemplo, leads perdidos. Uma ação para trazer ação de indicação. Rodar um NPS, porque tem muita empresa que tem medo de rodar NPS. Com medo da resposta. Com medo da resposta. Eu acredito nisso. Entende? E tem empresa que vive de indicação, mas não pede indicação para o cliente. Uhum. Então, teve empresa já que eu falei, cara, amanhã, chega na tua base de clientes. Você sabe quem são os clientes mais engajados? Se você não quer rodar NPS? Sei. Então, faz uma lista de 10. Liga para os 10 e pede indicação. Pelo menos um vai te dar. Uma tu vai receber deles. Legal. Se tu sair dessa ação com 5 indicações e tu tem uma conversão média aí de 30%, você vai sair com uma venda. Uma venda, 2 vendas aí. 2 vendas desse processo. Se a tua conversão de indicação é 50%, você vai sair com 2, 3 vendas desse processo. E já vai mexer o teu ponteiro. Então, se você tem uma base com 1.000 clientes, você pode pedir indicação. E é um processo simples, né? De fato, é o que tu fala, beleza, tu faz isso, ajusta aqui, tu vai... Na Captei, a gente botou em prática um projeto de indicação, dando... Não me lembro se era o Pix ou desconto na mensalidade para quem indicasse. Acho que era Pix, era R$500 no Pix, se eu não me engano. Porque, você vai lá, faz a conta, o teu CAC é R$1.000 e você paga 500 por uma indicação que vira cliente, teu CAC fica por 500. Exato. A gente fala, a conta fecha. Eu vou pagar? Vai, você já paga. Você já paga, só que é aí que tá, a galera não sabe disso, né? Mas enfim, é outro papo que a gente pode falar. Outro papo que dá... mais um. Dá assunto. Mais um. Mas, cara, massa, então... Agora, gorevenia.com. Gorevenia.com. Pode ir lá fazer o diagnóstico, vai ter isso, resultados. Daí depois, possivelmente lá tem teu número, enfim, para entrar com a galera ali, lá, para falar com vocês. Legal. Cara, beleza, eu queria deixar esse tempo final aí para ti, né? Te agradecer novamente, eu sei que já desse bastante dicas aí pra galera, que vai ser muito massa, mas tiver uma pitadinha um pouco mais, fala um pouquinho mais do Revene, enfim, te procurar nas redes sociais, fica à vontade, o tempo é teu, cara. Claro, então, vamos lá. Falando de vendas, né, que basicamente o que eu vim falar aqui. Cara, se você tem empresa, tá passando por dificuldade na parte de vendas, não demora para pedir ajuda. E pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Eu sei que às vezes a gente acha que vai dar certo, a gente acha que vai conseguir e acaba não levantando a mão.
E pedir ajuda não é necessariamente você contratar uma consultoria, você contratar alguém para resolver aquele problema. Às vezes, esse pedido de ajuda é simplesmente um conselho, é simplesmente fazer benchmarking. Não deixa a bomba estourar. É muito comum, assim, as empresas, elas quebram porque não vendem. Então, não deixe isso acontecer, não deixe chegar no extremo. Vai lá, pede ajuda, levanta a mão. Tá com dúvida do que quem falar? Me procura lá no LinkedIn, acessa a página do Revenia, a gente pode bater um papo, a gente tem agenda aberta para ajudar empreendedores que precisam destravar a operação. O próprio diagnóstico está aí para isso. Então, basicamente é isso. É mais para quem precisa, né? Exato. Exato. Resolver problemas comerciais, problema de escala. Qual que é o teu... Deixa o teu arroba pra galera. LinkedIn, Diego Moeller. Vai achar lá. Então, linkedin.com/in/Diego Moeller. Ou o Instagram, @Diego Moeller. Eu confesso que o Instagram não ando movimentando muito. Você vai ver mais lá fotos de treino de jiu-jitsu. É verdade. Jiu-jiteiro. Vai ver mais fotos de treino de jiu-jitsu. Inclusive, a Letícia fala muito. Olha o teu Instagram, só tem jiu-jitsu. Eu falei, minha rede. Mas vai mudar, cara, com a. Vai, com Revenia vai. Não com Revenia. Tu vai ter um menino. Vai ter um menino, verdade, o Benício. O Benício. Com a vinda do Benício, você vai ver que vai mudar. Com a vinda do Benício, vai ter muita foto do Benício lá. E menos do jiu-jitsu agora, né? Exato. Mas pode seguir lá. No Instagram ainda tem alguns conteúdos. Teve uma época que eu tava produzindo bastante conteúdo pro Instagram. Tava na vibe. Bom, mas se te mandar mensagem no Instagram, alguém entendi, vão falar contigo, tu consegue ajudar. Comigo, ou lá no Revenia, vão. Ou lá no Revenia, vão conseguir falar comigo. Massa. Legal, bacana, cara. Bom, gente, eu acho que é só agradecer a participação. Eu quero também deixar claro para você que quer saber um pouquinho mais sobre a S-Angels, cola lá no @sangels.com.br. Lá vai ter bastante conteúdo relacionado ao que a gente falou aqui. Não só de vendas, mas também de investimento em startup. A gente vai ter bastante eventos que a gente promove. Tem algumas coisas que a gente já está pensando para o ano que vem e eu vou segurar um pouquinho com essa informação aí para vocês. Talvez o próximo episódio eu trago, porque são novidades bem legais, tá? E se você está aqui no YouTube, curta, comenta, compartilha para a galera, tá? Manda isso aqui para quem você entende que precisa saber sobre vendas, precisa melhorar vendas e precisa contratar o Revenia, né? Copia e manda pro link. Também aqui no Spotify, ajuda a gente. A gente vai deixar aqui no comentário, na descrição, aliás, né? Também, enfim, contatos do Diego, se você quiser saber. Até acho que o link do diagnóstico dá para deixar aqui para fazer, tá? Para ajudar lá no Revenia. E a gente vai se ver nos próximos episódios aí tranquilamente. Diego, mais uma vez, obrigado pela participação, pelas dicas e gostei muito de falar contigo. Espero a gente se falar mais no futuro ainda. Valeu, agradeço. E esse vai pro ar, né? Esse vai pro ar, é verdade. Gente, obrigado. Eu sou @Thiago Riffel e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, até mais.